sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Olá pessoal, eu sou a Sargento Cleia e convido vocês a participar conosco da primeira corrida Top Race Desafio das Gerações. Escolha a sua categoria e venha correr com a gente. Se você gosta de corrida, desafio e superação, venha para o Elite. Essa categoria é para você. Eu sou a Lívia. Eu sou a Rafa. Venha correr, caminhar e viver esse momento especial com a gente. E para você que é iniciante, temos a categoria geral. O importante é participar e se desafiar. E ao realizar a sua inscrição, você já está concorrendo a uma Honda Bis. E atenção, para receber o prêmio, é necessário estar no local do evento. Para realizar sua inscrição, basta entrar nas redes sociais da Patrulha Maria da Penha ou Academia Top Fitness. Aguardamos vocês! Muito boa tarde. O Além do Fato chega neste dia 28 de julho de 2026, às 13 horas e 23 minutos, com muita informação para você e também debate dos mais variados temas aqui nesta que é considerada já a bancada mais polêmica da TV de Mato Grosso, mas que também fala de coisas boas. Quer um exemplo? Nós já temos um convidado que hoje eu vou pedir a permissão dos meus pares para apresentá-lo primeiramente. Está conosco Mequiel Zacarias, ex-vereador e atual presidente do Teatro Experimental de Alta Floresta. Sim, vamos falar de cultura porque amanhã Alta Floresta é a capital da cultura por 2 semanas. Teremos o Festival de Teatro da Amazônia Mato Grossense. Josias Gomes, boa tarde, dia bom, notícia boa. Começamos bem. Boa tarde, Oliveira, boa tarde, meu colega Dani, boa tarde, Mequiel, boa tarde aos nossos claros telespectadores que nos acompanham nessa bancada aqui, que traz assuntos polêmicos, que traz cultura e que traz um pouco de cada coisa, né? É uma miscelânea, é um caldeirão recheado de coisas boas que o Além do Fato vem apresentando, e esse é o objetivo, o intuito do programa sempre foi esse, né? Então me alegra muito ter aqui a presença do Mequiel, para a gente falar de um assunto que faz parte da minha vida, que é a cultura. Muito bom. Dani Bueno, boa tarde, terçou. Terçou, como tem bomba hoje também prometido. Essa semana começa um rabo de foguete aí. E um beijo, né, no coração da nossa audiência maravilhosa e esperamos que todos fiquem a par dos fatos aí que estão circulando nas últimas semanas aí em Alta Floresta. Pois é, hoje a gente vai trazer aqui algo revelador também em primeira mão aos amigos telespectadores, né? Infelizmente, um escândalo que atinge o esporte em Alta Floresta e revela um rombo que deixou profissionais, preparadores técnicos e até atletas do voleibol de Alta Floresta na mão. O rombo ultrapassa a marca de R$1 milhão e começa a vir à tona aqui na nossa região, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas por falar em notícia boa, antes de fazer sala ao nosso convidado, deixa eu colocar uma reportagem no ar, me permita, por favor, para também trazer uma boa notícia, um resultado já da repercussão de ontem. Nós tivemos aqui apresentando a ponte da MT-325, que foi incendiada por moradores em forma de protesto, cobrando providências e a reparação da estrutura, né? Pois bem, a Cinfra anunciou, e não somente anunciou, como deu início ao trabalho por lá, inclusive construindo o desvio para iniciar a obra de reforma da ponte. A reportagem é de Arão Leite.
O incêndio a essa ponte na MT 325, município de Alta Floresta, repercutiu a nível de estado. A Secretaria de Estado de Infraestrutura foi comunicada do fato e novamente cobrada sobre a situação que vem sendo reclamada há muito tempo pelos moradores, produtores rurais, quem passa naquela rodovia sentido Alta Floresta, a pista do Cabeça. E de acordo com informações na Câmara de Vereadores, as providências já começaram a ser tomadas. Será feito um desvio e falou-se inclusive em montar uma nova estrutura, mas que as providências já serão feitas. Por quê? Nós conversamos com o vereador Roslane Dias dos Santos, o Tucci, ele disse que desde o final de semana já cobrava um investimento ali naquela localidade. Isso por quê? Os produtores rurais tinham procurado a Câmara, tinham procurado a administração pública municipal para que a situação fosse resolvida. Do contrário, o risco de acidente é constante, até porque já aconteceram pelo menos 2 fatais naquela estrutura de madeira. Mas nós conversamos com o vereador Tucci, que disse sobre as providências que já iniciaram na MT 325. Esse é um problema já que faz dias que está acontecendo ali na Ponte do Sol Nascente. E essa preocupação ela vinha já há bastante tempo. Quando foi sábado, recebi vários telefonemas da comunidade e eu desloquei até lá, fiz um vídeo e mandei para o Gama. Gama é o fiscal das obras aqui na nossa região, que é o encarregado, trabalha na Sinfra. Ele prontamente nos atendeu, foi muito camarada, sensibilizou, Arão, mobilizou a empresa Agrimate, que é a detentora da manutenção da MT 325. E rapidamente, na segunda-feira, começou realmente a fazer o desvio. A comunidade, logicamente, a gente é contra esse tipo de atitude, mas a gente também tem que entender a parte da comunidade se revolta, né? Algumas pessoas, elas se magoam, ficam chateadas porque está cobrando faz tempo. E isso vem a acontecer das pessoas, às vezes, atearem fogo. E foi o que aconteceu na Ponte do Sol Nascente. Não vai resolver o problema o fogo, mas serve para chamar a atenção realmente da comunidade e do pessoal responsável para que realmente veja a indignação que está a comunidade. A gente não é a favor disso porque às vezes não passa caminhão, mas passa carro pequeno, passa moto. E você colocando fogo não passa ninguém. Mas eu quero aqui rapidamente agradecer a Sinfra através do Gama, da agilidade com que ele mobilizou a empresa para que agora, hoje, no final da tarde, se Deus quiser, já vai estar passando pelo desvio ali, nós vamos estar lá para conferir, porque foi uma mobilização nossa, foi um ato do vereador Tucci que fez com que isso acontecesse juntamente com a Sinfra no governo do estado de Mato Grosso. A empresa agilizou a situação ali de um desvio, vereador. Mas esse improvisado não pode virar um permanente, até porque aquela ponte ali são décadas. E tem ali aquela parte, foi feito o asfaltamento, mas cada lado em torno de 300 metros ainda sem pavimentação. Eu tenho conversado com o Gama e ele disse agora, há pouco, em áudio comigo, que ele vai pedir para desmanchar essa ponte. E já está trabalhando, ele falou num prazo de 40, 50 dias, a licitação dessa ponte e de mais outra. Então eu acredito que esse ano ainda a gente já vai ter novidades ali. E para finalizar também o asfalto. Ali tem um trechinho sem asfalto, justamente por causa dessa ponte. Então a gente vai continuar fiscalizando, cobrando e ajudando. O vereador Roslane Dias, o Tucci, em que pese conta com o meu respeito aqui, profunda admiração pelo aspecto trabalho, né, e principalmente nessa pegada do campo, das estradas, da malha viária, o acompanhamento que ele faz, o monitoramento. Agora, ficou bem simbólica a questão aí, porque retrata bem aquilo que a gente tem visto nos últimos tempos. A prefeitura apagando fogo, né? É sempre aquela história. Os representantes, a classe política local também. Por que eu estou incluindo, embora a obra esteja num roteiro estadual, a prefeitura? Porque num primeiro plano, o morador de Alta Floresta elege a figura do vereador, e aí bem exercido o seu papel, o vereador Tucci intermediando essa questão, elege um prefeito ou prefeita que seja, exatamente porque ele não tem tempo, ele precisa trabalhar, produzir dividendos e abastecer o cofre público. Então ele elege representantes locais, como o Dani Bueno ontem bem colocou aqui, que tem o telefone do deputado, deputado que tem o telefone do governador, governador que tem o telefone de Brasília, e assim sucessivamente.
Essa é a expectativa do povo sofrido, de quem precisa escoar a produção. Eu vou parafrasear e revelar agora para vocês, até aproveitar a presença de Miquel Zacarias aqui, para dizer que essa frase que eu reproduzo, eu ouvi pela primeira vez dita por ele nos tempos de faculdade. Antes tarde que mais tarde. Dani Bueno. Pois é, né? Não tem como não citar certas observações aí com relação a esse incêndio, né? Como você bem disse, o retrato fiel da atual administração, sempre apagando fogueira, em vez de prevenir, né? Achei engraçado porque não estava ali, então, o prefeito ou o vice, né? Porque eles também gostam de aparecer nesses eventos assim. Acho que porque talvez não sejam mais bem-vindos aí por essa região da Pista do Cabeça e também um certo receio. Mas é um retrato triste para a nossa administração. Aí falar, não, mas é uma rodovia estadual, nós não temos muito a ver, então por que o vereador foi lá intermediar toda essa... Claro, né? que tem, e pode fazer muita coisa. Porque o município, os moradores pertencem ao município de Alta Floresta. Então, se o vereador, o prefeito não tirar o pé do chão, e que são os primeiros a serem cobrados, obviamente a revolta pode aumentar, né? Não vai ser só um incêndio numa ponte aí. Então eles perceberam isso. Que pena que só tomaram as providências depois de um ato criminoso. Agora, sejamos e vamos prezar aqui pelo senso de justiça também. Resposta rápida, Josias Gomes. 24 horas. Não tinha outra alternativa, né? Oliveira, é o seguinte, olhando e analisando o tamanho, né? A dimensão territorial que o município de Alta Floresta tem, é muito grande, é um município extensamente grande, aliás, maior que muitos países do mundo, né? Então nós temos sim uma demanda muito forte para ser atendida e nem sempre chegamos a atender a todos. Mas nesse caso aí, especificamente, que eu venho acompanhando, isso vem se arrastando há muito tempo. E a cobrança foi muito grande pelos moradores daquela região ali. E eu vejo também o empenho do vereador Tucci, que eu aplaudo sempre, pela atitude dele e ele comprar essas brigas, né, referente a pontes, a infraestrutura, etc. Então ele está de parabéns, sim, mas não deveria ter chegado a esse ponto. Eu sempre coloco aqui que correr atrás do prejuízo não é a melhor saída, não é o melhor caminho. Tem que tentar prevenir, até porque a gente está falando de algo, me lembra, óbvio que em outras proporções, mas a gente tem que pegar como exemplo os grandes exemplos e utilizar e aplicar também na nossa realidade local. Me lembra aquela ponte que desmoronou, né? E matou carreteiros, uma mulher numa moto, trabalhadores, depois, uma velha mania brasileira. Depois que o leite derrama, aí começa o chororô, né? Infelizmente. Bom, vamos continuar falando de coisa boa. Mostramos providências aí, que embora esteja dentro desse contexto, mas a notícia é boa, a gente mostra uma resposta do Poder Público Municipal. Aliás, esse é o propósito da sua existência, né? O bem-estar, as correções de falhas, é assim que a banda toca. E a gente vai falar agora de outro fator muito importante que coloca a Alta Floresta amanhã no centro das atenções. Seremos, a partir de então, a capital da cultura, com o Festival de Teatro da Amazônia Mato-Grossense. Vou fazer sala à nossa ilustre presença, está conosco o presidente do Teatro Experimental de Alta Floresta, um importante ponto cultural aqui da nossa cidade. Eu ousaria dizer que um dos mais importantes do país, e a sua presença nos alegra muito, Miquel. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Que isso, boa tarde, Oliveira, boa tarde, Josias, boa tarde, Dani. Um prazer estar aqui, olhando aqui, né? Isso. Perdido aqui. É um prazer estar aqui, uma grande alegria, especialmente nesse momento, né? Às vésperas do início do 11º Festival de Teatro da Amazônia Mato-Grossense. É um dos maiores festivais de teatro promovidos aí por grupos de teatro Brasil afora. E nessa quarta a gente começa, né? A partir das 19h30, esse festival que se estende aí até o dia 9 de agosto e que é um momento de encontro, um momento de cultura, um momento de arte e um momento de viver esse direito que a gente tem também do acesso à cultura, né? E especialmente a partir do teatro, do circo e da dança, que são os pontos fortes que o festival quer trazer pra gente.
E olha, eu vou aqui tomar a liberdade de divulgar já a programação oficial que você encontra no @Teatro Experimental AF, ou se você quiser também, tá no topo aí do vídeo que você vê, Espaço Cultural TEAF, né? ECTEAF é outra forma de você também encontrar no Instagram para quem quer acompanhar, viu? A programação oficial do Festival de Teatro da Amazônia Mato Grossense, que começa amanhã, vai até o dia 9, vai contar com a peça Labirinto Ruído, a quase jornada de um herói. Só para você ter ideia, essa é uma peça do Teatro Experimental de Alta Floresta. Isso. Tá? Também a Companhia de São Paulo, Companhia Zin, com mais um espetáculo, Linhas. Azul da Cor do Céu, Faces Jovens de Primavera do Leste, Mato Grosso. Eu não estou falando da data, mas vou voltar aqui para dizer. Labirinto Ruído, a quase jornada de um meio-herói, Teatro Experimental de Alta Floresta, às 20 horas, amanhã, na abertura. No dia 30, Linhas da Companhia Zin de São Paulo. Também no dia 30, Azul da Cor do Céu, Faces Jovens, Primavera do Leste, é o grupo de lá que apresenta, no Teatro Agostinho Bizzinotto, tá? Atemporal do Circo do Sufoco, Belo Horizonte, às 20 horas no espaço do TEAF, dia 30 e 31. Dia 31, sexta-feira, e no dia 4 teremos Circo do Cafundó, Chapada dos Guimarães, é de onde vem o grupo teatral, vai acontecer no Teatro Agostinho Bizzinotto também. Também no dia 31, Giz, Grupo Dengo de Blumenau, Santa Catarina, no Espaço Cultural TEAF. Também no Espaço Cultural TEAF, no dia 1º, Escova de Tanque ou Quando Cantamos Saudade, também do Grupo Dengo de Blumenau, Santa Catarina. No dia 2, Palhaço Ritalina, de Londrina, Paraná, o grupo teatral que se apresenta na Praça da Paróquia Bom Pastor. Espaço Cultural TEAF recebe no dia 3, Colibri, do grupo Maria Emília Gomes de São Paulo. No dia 4 de agosto, O Homem e as Caixas, do grupo Limax, de Cuiabá, Mato Grosso, no Espaço Cultural do TEAF. Também no Espaço Cultural do TEAF, nos dias 4 e 5, O Desaparecimento de Luísa, do grupo Garbo Cultural Campinas, São Paulo. No dia 6/8, Napoleão, apresentado pelo grupo Pavilhão de Magnólia, Fortaleza, Ceará, também no Espaço Cultural TEAF. E a apresentação também no dia 6, Véu, do grupo Nalinim, Companhia de Dança de Goiânia, no Espaço Cultural TEAF, que também recebe no dia 7, Elevador Quebrado, do grupo Companhia Blueberry, Barra do Garças, do grupo também de Barra do Garças. Espaço Cultural TEAF também recebe às 20 horas do dia 7 de agosto, há uma festa sem começo que não termina com o fim, do grupo Pavilhão de Magnólia, Fortaleza, Ceará. Nos dias 8 e 9, Alice Músculo mais 2, do grupo Soufflé de Bodó Company, Manaus, Amazonas, no espaço do Teatro também Experimental. Circo do Só Eu, Barracão Teatro é o nome do grupo, que vem de Campinas para se apresentar na Praça Cívica. E nós teremos atividades também, para além dessas apresentações teatrais. Essas atividades eu vou deixar a cargo do Bequiel Zacarias, que é o presidente do Teatro Experimental, para que ele explique, porque faz parte desse bojo de programações complementares para fazer realmente desse festival a fortaleza que ele representa para a nossa cultura, Bequiel. É isso mesmo. O festival ele é composto dessa programação que o Oliveira compartilhou com vocês, que tem os espetáculos de teatro, circo e dança, mas além disso a gente também tem o Espaço Livre, que é um espaço destinado à valorização dos artistas locais, onde a gente trabalha a questão da música, do teatro, alimentação, os artistas visuais que expõem. Então, durante a programação, inclusive na abertura, que é amanhã, a partir das 19h30, a gente já inicia com a Renata Crisanto, que é uma artista da terra, um artista local e que vai fazer a abertura musical desse momento. Inclusive, Oliveira, é importante destacar que na abertura a gente vai ter a presença do Leonardo Lessa, que é o atual presidente da Funarte, a Fundação Nacional das Artes, e que pela primeira vez está vindo aqui para essas bandas do estado de Mato Grosso, né? Então é um fato assim que, além do festival, é um fato extremamente importante, porque essa lógica de ver também o que acontece na cultura nesses municípios distantes, né? Nós estamos aí 800 quilômetros da capital, e receber o presidente da Funarte é bastante significativo para a gente, né?
E aí é por isso também que a gente começa com o último espetáculo do nosso repertório, que é o Labirinto Ruído, para que também eles tenham a oportunidade de conhecer também, quem vem da CCEL, quem vem do governo do estado, conhecer as nossas atividades. E aí, durante toda a nossa programação, a gente tem esse espaço livre, onde a gente tem diversas apresentações. O festival, como vocês puderam perceber, ele é descentralizado, então a gente tem apresentações na Praça da Igreja Bom Pastor e na Praça da Igreja Matriz, assim como uma apresentação lá no assentamento de São Pedro, em Paranaíta, que é um município parceiro do festival. Todos os anos a gente também faz atividades em Paranaíta, e esse ano a gente vai atender o assentamento de São Pedro com um dos nossos espetáculos, nesse sentido de realmente possibilitar às pessoas o acesso ao teatro. Muitas pessoas, nessas ocasiões, vão pela primeira vez ao teatro, assistem pela primeira vez um espetáculo, uma peça, e são experiências que somam, que nos constroem, que nos ajudam a enxergar o mundo também por outros olhares, né? Além esse momento que a gente está vivendo, que é um informativo, né? Que é o jornalismo, nos constrói, a arte nos constrói, a cultura nos constrói, né? Então, todo mundo é convidado e convocado a acompanhar essa programação, acessar as nossas redes sociais, né? Ver em que momento da programação se encaixa. A gente tem espetáculos para todos os gostos, no sentido dos gêneros e das abordagens dos espetáculos, né? Assim como as classificações. A maioria tem classificação livre para garantir o acesso de crianças, jovens, adultos e enfim, né? Então, acho que, em linhas gerais, o festival traz o município para esse universo do teatro e da arte, e a população inteira está convidada a prestigiar, a participar. A programação toda é gratuita, as pessoas só precisam se atentar a ir um pouquinho mais cedo, cerca de 30 minutos antes, para retirar o ingresso, porque a gente tem limitação do espaço no sentido de quantidade de público, né? Então, 30 minutos antes, a bilheteria está aberta, chega, pega o seu ingresso e aguarda o início dos espetáculos, né? E aí, se infelizmente a lotação não permitir, aí precisa vir num outro momento, porque é a questão de segurança do espaço, né? Mas aí, acho que é isso. As observações daquele que nessa bancada brilha os olhos e se sente em casa com o tema. Josias Gomes, quando fala de cultura. Josias, pois não. Me alegra demais, eu me sinto muito grato, feliz. Porque é através da cultura que a gente cria uma nação, é através da cultura que a gente forma um cidadão, principalmente para os jovens que estão aí acompanhando a programação, ouvindo o Miquel. Vá conhecer o que é um teatro, o que é cultura. E colocaria aqui, Oliveira, já preocupado com a Alta Floresta para o futuro, que é uma coisa que eu adoro falar, né, e de boca grande, se preparar para construir um teatro, mas um teatro de verdade, que caiba aí 2.000 pessoas, porque a Alta Floresta cresceu. A Alta Floresta não é uma cidadezinha de 30 anos atrás, não. A Alta Floresta está chegando gente dos 4 cantos do país, como eu sempre coloco aqui. Então nós temos que nos preparar, sim, para um evento tão maravilhoso quanto esse. Porque, para mim, como alta florestense e amante dessa terra, eu me sinto grato em saber que nós vamos ter toda essa programação cultural dentro do município com a oportunidade para todos. Me chama bastante atenção, você fala da estrutura e a gente salienta aqui a importância dos pontos culturais também, né? Essa diversidade, essa condição eclética, é algo assim, é um teatro itinerante praticamente, né? Exato, um teatro itinerante. Teatro itinerante. E aí esse trabalho formidável de se levar e estender a cultura lá no assentamento São Pedro também. Dani, alguma observação, Dani? Duas apenas. Se tem Renata Crisanto, eu já estou dentro. Adoro ela, uma cantora, uma das nossas maiores musas musicais aqui de Alta Floresta, e deve ser muito valorizada por isso. E fiquei impressionadíssimo com o número de companhias advindas de outros estados, tanto do nosso estado como de Manaus, que eu pude perceber aqui, do Ceará, Santa Catarina. É um êxodo, né, para Alta Floresta, assim, de cultura, e parabéns, nossa. Prestígio, né? Todo mundo já está alojado, já está tudo
Ou vão chegando nas suas datas para cumprir os cronogramas? Depende muito de apresentação para apresentação, né? Por exemplo, hoje a gente já recebe o grupo que faz a apresentação da quinta-feira, que é a Companhia Zin, que já chega hoje, e a gente já recebe também o Teatro Faces Jovens, que chega hoje. E aí eles ficam alguns dias, mas geralmente apresenta e aí já voltam para casa, né? Eu não comentei na fala anterior, mas durante o festival a gente também tem 3 momentos que são as tertúlias teatrais, que são processos formativos e de troca entre os artistas que vêm participar do festival, né? Porque além dessa questão do fomento e do acesso para a população, a gente também precisa que os grupos minimamente dialoguem sobre os seus processos. Nós estamos, como eu disse, nós estamos muito longe das capitais e de outros grupos, e a gente precisa também avaliar nosso trabalho, pensar nosso trabalho, entender o quanto a gente precisa evoluir, desenvolver as nossas técnicas, e as tertúlias são esse momento para conversar, para que os atores, os técnicos conversem, para que a população, que é interessada também, né, tenha contato com essas ações. Então, Dani, os grupos eles vão vindo, apresentam, alguns ficam mais tempo, né? Pavilhão Magnólia, por exemplo, vai passar a semana conosco, a próxima semana eles ficam uma grande parte do festival, outros chegam, apresentam e no outro dia já vão embora, né? Vão ficar onde, Bequiel? Esse povo vai estar... Porque eu me preocupo muito com a nossa capacidade altaflorestense de recepcionar esses artistas e destaca-se aqui também, né, até mesmo o efeito econômico que isso gera no mercado local. Mas eu estou mais preocupado com a sala mesmo, para que levem uma boa impressão de nós. Eles ficam alojados nos hotéis aqui, né? A gente abre um processo de seleção que começou aí há alguns meses atrás. A gente recebeu esse ano 330 inscrições do Brasil inteiro. Dessas 330, nós selecionamos 15 grupos que são esses que compõem a programação que vocês viram. E aí a gente faz todo o processo de acompanhamento, né, a alocação deles nos hotéis aqui, de preferência os hotéis que são mais centrais, justamente para dar essa possibilidade de facilidade de acesso aos espaços onde vão acontecer as atividades, ficar perto dos restaurantes também, né, para facilitar essa questão do deslocamento. Mas é sempre muito tranquilo porque a gente tem parceiros que ao longo essas 11 edições do festival sempre estão com a gente, sempre ajudam. Então os restaurantes nos recebem muito bem, os hotéis, a gente sempre encontra um respaldo muito legal porque as pessoas entendem a importância disso, né? É isso que você falou da mobilização da economia, né? A gente, através desse festival, consegue mobilizar diversos setores da economia do nosso município e mesmo que não seja um grande vulto pensando no total que a gente aplica de recurso, mas é recurso que mobiliza tudo, é produção, é alimentação, é hotel, é transporte, enfim. É um baita de um marketing, nós estamos sendo prestigiados e tem coisa que não tem preço, tem valor, então a gente se alegra bastante. Permita eu colocar para o Bequiel. Bequiel, eu passei por muitos anos dentro de festivais, como compositor. Legal. Maringá, Festival da Canção de Maringá, o FEBUSIC, eu tive o privilégio de conquistar 3 vezes. E de forma consecutiva. Que legal. E contávamos com 60 participantes músicos, 60 participantes do festival em 4 noites, do Brasil inteiro. Eu fiquei ouvindo você falar ali, me encheu de saudade agora. Nostálgica. Fiquei nostálgico aqui porque isso é maravilhoso, fomenta a cidade, dá a opção para as pessoas a conhecer realmente o lado bom da cultura, que é essencial nas nossas vidas, certo? Tanto quanto comer, quanto se alimentar, tomar banho, cultura é essencial. Então, para quem esteve dentro desse caldeirão, desse núcleo, eu quero te parabenizar novamente e te perguntar alguma coisa. Tem mais gente junto contigo nessa demanda, é claro. Vocês são em quantos cuidando de tudo isso? Hoje o grupo é composto por 10 pessoas que estão frequentes, né? E que compõem aí tanto as partes técnicas quanto os atores, né? Eu particularmente não sou ator, né? Ainda não sou ator. A minha relação com o grupo se deu a partir da comunicação, do jornalismo, que eu sempre fiz o trabalho de assessoria de comunicação, né, junto ao TEAF, e acabei
me tornando membro e hoje estou lá presidente do TEAF, né? Mas eu não sou ator ainda, né? E nós somos esse grupo que divide tarefas, né? A gente se denomina teatro de grupo justamente por isso, porque todas as funções são desenvolvidas pelos componentes da associação, né? Do grupo Teatro Experimental. E a gente divide, inclusive nessas semanas a gente está tudo doido de tanta coisa para fazer, né? Porque esses recursos que a gente recebe, eles na maioria das vezes são contadinho para conseguir executar todas as funções, né? E a gente sabe que manter um espaço como um espaço cultural TEAF, que para quem não conhece fica na Perimetral Rogério Silva, ali na esquina com a Rua do Araújo, não é simples, né? Manter aquele ponto de cultura funcionando, né? E com a programação sempre em dia para que a população possa acessar, né? Esse ano, inclusive, a gente está com a Escola Livre de Teatro funcionando todos os sábados com a turma de crianças e adolescentes e uma turma de adultos. Então, é bastante desafiador, porque além disso a gente tem as nossas profissões e a nossa rotina diária de trabalhadores como todos os outros, né? E a gente ainda toca o grupo, toca no sentido de faz o grupo continuar aí. 38 anos, um dos grupos mais longevos do Brasil, funcionando com qualidade e dando o melhor aí para a nossa população. Orgulho, né? E por trás do glamour tem essa realidade dos nossos artistas brasileiros. Miquel, cara, adoraríamos permanecer com você, a gente tem outras pautas, o Além do Fato precisa avançar aqui também, mas não antes de te agradecer pela presença, pelo aceite ao convite, deixar o espaço para suas considerações finais, quiser reforçar o convite aí, eu já começo dizendo que as redes sociais são o melhor caminho nesse momento para você encontrar o Teatro Experimental e dirimir qualquer espécie de dúvidas lá pelo direct, o pessoal vai te responder. Obrigado mais uma vez, meu irmão. É isso, obrigado Oliveira, Josias e Dani pela oportunidade, pelo espaço. A imprensa local também sempre nos apoia, né? A gente compartilha as informações e a informação chega no público também, graças a vocês, então o nosso reconhecimento e agradecimento por isso. E eu quero reforçar a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento, que estejam conosco, né, a partir da manhã, né, a abertura é amanhã, quarta-feira, às 19h30, lá no Espaço Cultural TEAF, né, tudo gratuito, então cheguem, acompanhem a programação, participem, vejam quais dos espetáculos fazem mais sentido para vocês e vão participar. A gente tem 5 apresentações que têm acessibilidade também, com interpretação em Libras, para quem precisa desse recurso também, para que a gente possa abraçar o máximo possível da população. E é isso, o teatro também é para você, o teatro também é para a nossa população e a gente aguarda vocês no 11º Festival de Teatro da Amazônia Mato Grossense. Obrigado. Sim, seremos a capital da cultura a partir de amanhã. Que honra, né? Que prestígio. Gente, fazemos um intervalo, coisa rápida. Depois dele, o rombo no esporte. A cifra pode ultrapassar a marca de R$1 milhão em prejuízos. Profissionais e atletas do vôlei de Alta Floresta simplesmente ficaram sem receber, um escândalo que estourou nas últimas horas e que o Além do Fato traz para você já já. Depois do intervalo eu te espero. Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Olá pessoal, eu sou a Sargento Cleia e convido vocês a participar conosco da primeira corrida Top Race Desafio das Gerações. Escolha a sua categoria e venha correr com a gente. Se você gosta de corrida, desafio e superação, venha para o Elite. Essa categoria é para você. Eu sou a Lívia. Eu sou a Rafa. Venha correr, caminhar
e viver esse momento especial com a gente. E para você que é iniciante, temos a categoria geral. O importante é participar e se desafiar. E ao realizar a sua inscrição, você já está concorrendo a uma Honda Bis. E atenção, para receber o prêmio, é necessário estar no local do evento. Para realizar sua inscrição, basta entrar nas redes sociais da Patrulha Maria da Penha ou Academia Top Fitness. Aguardamos vocês! Senhoras e senhores, voltamos. Como nem tudo são flores, esse bloco, a coisa é um pouquinho mais amarga, né, para descer. Vou até tomar um copo de água aqui, porque, e recomendo que você faça Parece o mesmo. que eu estou ouvindo o Dani falar Florestinha da Confusão. Florestinha da Confusão. Amigo, que é isso, hein? Eu não sei se vocês repararam aí, mas nas últimas horas, um escândalo veio à tona em primeira mão, trazido pelo portal Mato Grosso ao Vivo, que já manchetou. Nas redes sociais eu vi algumas ameaças, algumas situaçõezinhas de trazer à tona a história, mas nenhuma das fontes trouxe com uma precisão e com riqueza de detalhes, como trouxe agora o portal Mato Grosso ao Vivo, que eu inclusive recomendo que você acompanhe e se torne um leitor dessa plataforma online, matogrossoalvivo.com.br. Escândalo financeiro desmorona sobre o Clube de Vôlei de Alta Floresta. Começa a reportagem que traz todos os detalhes aí a respeito dessa bomba, né? Uma crise sem precedentes, já vem se desenrolando há quase 2 anos e teve seu ápice neste final de semana, quando um auxiliar técnico de São Paulo, o professor Fábio Scorzoni Dalto, foi contratado para preparar a Liga de Jogadores da Superliga B de outros estados para competir junto a campeonatos regionais em Alta Floresta e demais cidades do entorno da região norte de Mato Grosso. Nas redes sociais, o preparador emitiu uma postagem acusando o voleibol de Alta Floresta, VAF, também denominado Clube Floresta de Voleibol, CFV, de ter dado um suposto calote que em valores atuais, segundo ele, já ultrapassaria a quantia de mais de R$1 milhão. Na lista de credores encontram-se hotéis, restaurantes, técnicos, auxiliares, fisioterapeutas e principalmente os atletas que foram contratados para jogar pelo time do vôlei de Alta Floresta. O caso caiu como uma bomba no meio da classe esportiva do município, tendo como principais atores um servidor contratado do município da área do esporte, Amauri Nogueira de Castro, lotado na Secretaria de Esportes como educador físico, técnico da seleção alta florestense, e a presidência do VAF, na época na pessoa de Eloir Luedke, além de sua esposa Ana, que responde atualmente pela presidência do clube. Sobre a origem das dívidas, em novembro de 2023, a Secretaria de Esportes do município de Alta Floresta anunciou a criação de uma nova equipe campeã da Superliga C, conquistando o título e acesso à Superliga B, que seria formada por atletas. Após sagrar-se vitoriosa em disputas regionais, alcançou colocação para enfrentar equipes de todo o país. Já em 2024, a Prefeitura não poupou divulgações e o marketing institucional trabalhou como nunca para anunciar o destaque dos atletas que disputavam títulos por Alta Floresta. Para tanto, foram escalados atletas renomados, formando uma equipe imbatível que foi muito bem explorada em benefício da pré-campanha eleitoral a favor da reeleição do prefeito Chico Gamba. Entre os atletas contratados de outros estados para representar Alta Floresta, estavam aí diversos nomes. Eu não vou aqui ler a lista completa, mas nós temos ali na lista pessoas naturais de São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Brasília, Rio Grande do Norte, Canoas no Rio Grande do Sul, Boriticupu no Maranhão, Hortolândia também em São Paulo, Timóteo em Minas Gerais, diversos estados representados por esses atletas. A matéria segue dizendo o seguinte: para a manutenção e estadia dos atletas, foram necessárias hospedagens em hotéis, refeições, despesas extras e salários com atletas e profissionais técnicos experientes que perduraram durante todo o ano de 2024.
No decurso dessas estadias, dívidas foram acumuladas pelo Clube de Voleibol de Alta Floresta, o VAF, na ordem de mais de R$1 milhão. Após reiteradas tentativas de receberem seus salários, técnicos e atletas se cansaram de ouvir promessas de pagamentos advindas de uma suposta emenda parlamentar que seria repassada ao município, mas que nunca era efetuada. Tanto o presidente do VAF, Eloir Luidic, quanto o técnico da equipe, Amaury Nogueira, são apontados como os principais responsáveis pela promessa dos pagamentos, quanto pelas dívidas contraídas no comércio local e junto aos membros da equipe. Exaustos de promessas vazias, parte da equipe decidiu entrar com processos judiciais de cobrança junto à Justiça do Trabalho e à Justiça Comum. Além disso, um hotel em que ficaram hospedados os atletas também já ingressou com um protesto contra o CNPJ do vôlei de Alta Floresta e o CPF do presidente, na ordem de R$90 mil. Um dos primeiros a cobrar por seus salários foi o auxiliar técnico Fábio Scorzoni Dalto. Após 2 decisões judiciais favoráveis, agora detém a soma de R$48 mil como credor do Clube de Vôlei de Alta Floresta. Já para um alojamento situado no centro da cidade, os responsáveis pela equipe já têm outra conta em aberto, que segundo os proprietários chega a R$90 mil. Segundo também o auxiliar técnico, existe uma conta mais expressiva ainda, da ordem de mais de R$200 mil em um dos mais renomados restaurantes de Alta Floresta, que não foi honrada até hoje. Além dessas despesas, o denunciante Fábio Scorzoni Dalto afirma que cerca de 6 atletas que compuseram a equipe nunca receberam, que já ingressaram junto à Justiça do Trabalho em ações trabalhistas e, ao todo, as dívidas salariais com todos os atletas podem chegar à ordem de até R$600 mil. Procuramos contato com Amaury Nogueira e Eloir Ludic, mas não fomos respondidos até o momento. Fizemos contato também com a esposa do senhor Eloir, Ana Cristina Ludic, que foi apontada pela Secretaria Municipal de Esportes como a atual presidente do VAF, mas não fomos atendidos e nem respondidos por ambos, diz o portal, que segue trazendo a versão da Secretaria de Esportes ali, né? O portal conversou com o secretário Zamir Mendes, que declarou que nunca houve qualquer repasse de emendas parlamentares, conforme anunciado aos atletas e profissionais pelos integrantes da equipe técnica e pela presidência do VAF. Zamir também assegurou que caso haja qualquer repasse de emenda parlamentar no futuro, infelizmente o VAF não pode participar do fomento e receber qualquer quantia do município por estar com as certidões irregulares em desacordo com o que rege a legislação municipal diante de vários protestos e dívidas contraídas. Caso haja uma regularização fiscal por parte do vôlei de Alta Floresta, nada impede que o clube venha a receber futuramente do município. Porém, diante do quadro financeiro, ele considera muito difícil que isso venha a se resolver. Importante deixar o registro do portal também, Mato Grosso ao Vivo, de que após tentativas de contato, o portal não foi respondido até o término da reportagem, agora lida também e apresentada aqui na bancada do Além do Fato, mas estendeu, por parte de sua redação, o espaço a todas as partes citadas para que apresente seu direito de resposta no exercício da ampla defesa. Portal matogrossoalvivo.com.br, matéria completíssima, diga-se de passagem, trazendo aí essa bomba que é um dos assuntos mais comentados já, principalmente agora, diante de tamanha repercussão. Que coisa, Dani Bueno. É um trabalho difícil de executar, porque envolve pessoas conhecidas, pessoas de certa forma até bem referenciadas na cidade, mas que ao longo de uma revelação dessa acabam sendo expostas aí, e esse é o nosso papel, né? E temos a inglória missão de estar revelando, trazendo a verdade diante de fatos e acusações e denúncias que não partem objetivamente de nós, como repórteres, jornalistas ou membros da comunicação social. Partem de terceiros que buscam a imprensa. Aliás, nos foi dito a princípio que eles até queriam ter feito isso antes, mas aguardavam de boa fé toda e qualquer esperança de que fossem honrados em seus compromissos e não foram. Daí partiu então
essa primeira denúncia com o Fábio, o auxiliar técnico. Ele é residente em São Paulo, para você ter uma ideia. Na época ele veio para Alta Floresta contratado para permanecer durante o período de setembro a maio de 2024 para 2025. Será que se a gente convidar ele para participar do programa, ele participa, Dani? 2025 a 2026, perdão. Ele participa, está disposto a conceder uma entrevista por meio de rede eletrônica. Ele está em São Paulo, deve estar nos assistindo agora mesmo, né? E para além dele, outras pessoas que ele mesmo nos indicou o caminho foram procuradas, não só os credores dessas dívidas, como também os próprios envolvidos, né, nas acusações, como o Amauri Nogueira, que é um servidor do município lotado na Secretaria de Esportes. Inclusive, né? Hoje nem está no município, está, sabe-se lá, fazendo o quê em Sinop, auxiliando uma liga de jogadores de Sinop, sendo que ele deveria estar cumprindo o seu horário regular aqui de servidor público. Vamos atrás dessas confirmações ainda, mas já temos plena certeza de que ele está lá. Procuramos o senhor Eloir, né, que é um conhecido membro da sociedade aí, com família tradicional, a esposa dele, e de forma, com todo o urbanismo, com toda a consideração, mas decidiram se calar, né? Não foram atendidas as ligações, foram mandadas mensagens de áudio, foi dado todo um prazo oportuno para que eles pudessem tanto responder quanto se manifestar em forma de texto. Procuramos o próprio advogado que os representou numa ação de cobrança lá que o Fábio Scorzoni, né, emitiu contra o VAF e sagrou-se vitorioso após 2 embargos. Quem que é o advogado do VAF? O Dr. Luiz Louro, que foi nos indicado como advogado. Em conversa com ele deixou claro que já não faz parte, ele já deixou. Não mais é defensor da entidade, mesmo porque os serviços dele foram até dezembro para janeiro, e de lá para cá não ficou interessante para ele financeiramente representar mais os clientes, né? Então, são essas as questões aí, né? E o que mais agrava é que um escândalo desse, ele acaba inibindo não só parlamentares de futuramente investir no município com as suas emendas, ou até mesmo as empresas do município ou da região, porque podem acabar percebendo que esse dinheiro pode acabar caindo em mãos erradas, né? Para tanto, nós trouxemos também uma planilha de recebimento dos últimos 3 anos desse clube de voleibol Alta Floresta, que é o Clube Floresta de Voleibol, o CFV, né? Onde tem um demonstrativo ali que ao longo dos últimos 3 anos, de 2023, os últimos até 2024, certo? 3 anos de 2022 a 24. Eles receberam, somados todos os valores aí, mais de R$1.935.000. Isso o clube recebeu? Recebeu, da prefeitura. Acontece que essa dívida contraída, ela pertence ali às 2 últimas linhas superiores ali, onde eles receberam 250 mil e mais 230 mil, um total de 480 mil, que daria, assim, para sanar pelo menos metade das dívidas que estão hoje sendo aí imputadas, né? Mas e onde está esse dinheiro? Há um controle disso? Como não tivemos qualquer tipo de resposta por parte daqueles que deveriam prestar essas contas, tanto ao município como aos próprios credores, né, que são os atletas, são as empresas, obviamente a gente vai aguardar. Precisamos aguardar. Da parte do secretário Zamir Mendes, ele deixou bem claro que a partir de 2025 nenhum valor foi repassado. Foi inclusive o período que ele assumiu a secretaria, de janeiro de 2025.
para o VAF, para o CFV também, que é a mesma coisa. Justamente porque não houve qualquer, apesar de promessas que foram emitidas por políticos, não houve qualquer entrada de emenda parlamentar para o município de Alta Floresta. Contrariando as expectativas. Contrariando todas as promessas advindas de cunho do próprio técnico, que é o Amauri, da própria presidência do VAF, certo? Que saíram contraindo essas dívidas, acreditando que não seriam. Então, pode ser também que haja questões que nós desconhecemos, que só eles podem revelar para o município, né? Questões políticas, que os colocaram no olho desse furacão. Mas para que isso aconteça, eles precisam vir a público e manifestar aí as suas devidas esclarecimentos, né? Até porque quando você diz deve uma satisfação ao município e à municipalidade como um todo, a gente precisa entender que está em jogo no meio de todo esse angu aí de caroço o nome de Alta Floresta. A gente recebia há pouco aqui o presidente do teatro de Alta Floresta, né, que amanhã vai ter o festival, e isso me remeteu muito tal qual acontece na cultura, acontece também no esporte. E eu me lembro, no auge aqui do voleibol, a gente foi em quadra torcer, motivado ali pela expectativa da época, e nos alegrava muito receber os atletas e aqueles hotéis e restaurantes e tudo mais. Agora você vê uma conta de mais de 600 mil reais num dos mais renomados restaurantes de Alta Floresta. 230. 230? 230. 600 são os atletas. São os atletas. 600 mil reais são os atletas. E aí me preocupa também, porque aí eu faço lembrar aqui algo sempre pontuado pelo Josias Gomes. Gente lendo a lista no portal Mato Grosso ao Vivo, é atleta de tudo quanto é lugar do país que levaram esta imagem da nossa cidade. Então a imagem de Alta Floresta foi lesada. Cada alta florestense tem sim o direito de cobrar uma boa explicação, Josias Gomes. Usar de má fé com essas questões aí não é nada legal, não é nada favorável para o município, para a nossa imagem, né? É preocupante. Eu acho que deveriam fazer escolhas melhores, né? Para quem vai colocar diante de uma, como é que eu chamaria, de uma instituição como essa, né? Para poder não causar novamente esse tipo de coisa, porque é péssimo, né? É horrível. Agora, você viu a lista? Aí é um fomento, que fomento que foi esse? Negativo. Negativo, né? Foi Rio Grande do Norte, São Paulo, Blumenau, Belo Horizonte. Prejuízo para o comércio local. Eu acompanhei aquela febre ali, eu vi muitos atletas, eu ficava encantado de ver aqueles atletas de todos os cantos do Brasil participando aqui. E Alta Floresta viveu momentos maravilhosos, né? Porque é bonito, poxa, é maravilhoso o esporte. Sim. Agora, se houve promessa de emenda parlamentar que também não foi cumprida, eu acho que a gente não pode contar com dinheiro que não existe no caixa. Então deveria ser estancado lá no início, né? Não veio o dinheiro, a emenda não saiu, então deixa quieto, não vamos contrair isso. Você vê, né? Não veio, contrariando expectativa, é questão de gestão isso, e uma gestão política muito difícil de se fazer, porque olha a situação que o VAF ficou agora, me corrija se eu estiver errado aqui, qualquer um dos dois ao meu lado que estão. Não recebeu, por alguma eventualidade, e o Dani foi muito feliz aqui, olha, pelo menos o aparecimento destes se faz necessário agora, porque talvez tenha algo por trás daquilo que nesse momento parece ser má fé e que na verdade não seja. Mas então que em nome da transparência essas figuras apareçam e nos tragam esses elementos que não é a nós, é a sociedade. É o mínimo, né, Oliveira? É o mínimo. Ficou agora mais complicado ainda. Não recebeu as emendas e agora, Dani Bueno, não pode receber porque está negativado o clube. Quer dizer, se houver uma correção, se foi uma articulação política infeliz, se foi uma promessa não paga de emenda parlamentar, agora a coisa complicou ainda mais porque essas ações foram ajuizadas e o clube está com o nome sujo. Desde que consigam com recursos próprios, né, sanar esses protestos, a certidão volta a ficar ativa, né, positiva. Um acordo, né? Já dá uma ativada nessa parte.
Talvez não, porque em caso de protesto há que se ter a necessidade de integrar o pagamento. Então, já há grandes comprometimentos. Então, há que se ter aí a ideia de se vão dispor de seu patrimônio particular para poder honrar esses compromissos e depois, então, mesmo assim, se forem honrados, eles não poderão, de forma alguma, se beneficiar de dinheiro, de emendas que será, porque esse dinheiro é único e exclusivamente destinado para as categorias dos esportes. Inclusive, o secretário falou que há sim uma previsão de entrada de mais de 2 milhões de reais, mas esse valor ele vai ser redistribuído para mais de 31 categorias esportivas. Não significa que seria parte desse dinheiro, metade, destinado a suprir essas despesas contraídas de forma particular, né, por conta e risco do VAF. Agora, se quem deve é o clube, aqui agora fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? E a pergunta que não quer calar. Porque o clube me parece uma espécie de cortina de fumaça para desviar um foco de uma situação escandalosa que eventualmente aconteça. E aconteceu. Então, onde que entra a prefeitura de Alta Floresta nessa história? Antes que a opinião de vocês seja expressada aqui, eu devo dizer o seguinte, é aquela velha história, quando o filho é bonito, quando é para juntar a galera, ir lá para a quadra, para torcer, fomentar, a prefeitura tá lá junto, todo mundo é o pai da criança. Quando a coisa fica feia, meu amigo, cadê? Estourou no CNPJ do clube e aí só deu gente fugindo pela tangente, Josias. Mas eu acho que a gente tem que assumir os compromissos, né? Tem que assumir isso. Tem que honrar. Eu, cidadão brasileiro, trabalhador, Josias Gomes, tenho meu CNPJ, tenho meu CPF, eu honro meus compromissos. Por quê? Por que não honro o de vocês? Nem tudo é legal. Usar uma instituição pública para essa finalidade. Na verdade, nem tudo é uma questão legal. Tem também, Dani Bueno, no meio de toda essa história, muito daquilo que a gente entende como moral. Porque às vezes a coisa pode até ser arrumar uma legalidade aqui, outra ali, para escorregar, mas moralmente falando, ficou intrínseca a relação da Prefeitura Municipal de Alta Floresta e o envolvimento com o VAF. Tanto é que nós temos servidores que estão, ao mesmo tempo que atuaram no vôlei, estão lotados na Não dá para dizer que eles não estão ligados, né? Isso aí vira uma confusão entrelaçada. Muito bem. A questão toda é a seguinte, moralmente, em termos de benefício político, a prefeitura teve muitas vantagens obtidas aí com a vinda desses atletas e com os campeonatos que eles participaram, a ponto de hoje esses credores eles estarem em clima de revolta mesmo, contra o Amauri, contra o Eloir, contra a esposa dele, porque eles se sentiram assim, enganados, caídos no canto da sereia, porque por meio de áudios que nos foram repassados, a gente percebe que há uma astúcia por trás de toda essa tratativa, desses atrasos, desse empurrar com a barriga, e promessas que eram repassadas para os atletas e para os credores, no sentido de que tá quase acontecendo, vai cair na conta, mas nunca cai, né? Inclusive o Amauri, ele chegou eu vou reproduzir um áudio aqui, onde ele declara que em uma conversa com a sobrinha do prefeito Chico Gamba, né, tudo estava assegurado em termos de pagamentos futuros, né, que todos vieram com a promessa de receber os salários em dias, e quando a coisa foi entornando, a princípio receberam e depois foi havendo atrasos, né? Vamos reproduzir. Coloca o microfone aí. Deixa eu só... Ok, vamos lá. Fala galera, tudo bem? Galera, pelo destino, eu dou aula para uma das
das sobrinhas do Chico Gamba lá. E aí ela falou com ele, eu passei as informações, tudo bonitinho. E ela falou que ia vendo que ia ajudar e ela mandou isso aí. Aí ela falou para eu dar uma lida. Eu acho que isso aí comprova que o clube tem renda, né? Eu acho que isso aí, comentei com o pessoal da advocacia aí, eu acho que pode ajudar, tá bom? Abraço, boa noite para todo mundo aí. É um ato desesperado de alguém que está sendo cobrado. E esse é quem? Esse é o Mauri? Esse é o Mauri, que é o técnico. O técnico. O técnico do clube, que na verdade nem ele deveria estar tendo esse tipo de conversa com os atletas, porque os atletas são contratados do VAF. Ele também não recebe? Ele também é um contratado do VAF, mas nessa intermediação financeira todos deixam bem claro que quem fazia a ponte das emendas com os pagamentos dos atletas e dos credores é sempre o Amauri. É aí que se dá a relação. O figura mais como um personagem ali... flutuante ali, né? Flutuante, fictício. Mas é quem responde. Figura da presidência. Ele é o presidente. Ele é o presidente, não é o Amauri. Era na época, né? E daí vai. Daí depois outras tratativas, eles falam que já está liberado, só falta publicar no Diário Oficial. Isso tudo está em áudios, em texto. E assim que publicar no Diário Oficial, vai estar tudo sendo pago, os atrasados, e nunca receberam. Então, sabe qual é o maior temor da gente? É uma coisa bem... eu imagino a situação, né, dos atletas, imagino a situação deles. E fora vários outros detalhes aí que me preocupa, só pioraram a situação. Para além do constrangimento, muito bem citado por você, Dani, que é constrangedor a situação. Você bem colocou aí, nós temos pessoas da sociedade que tem nome a zelar e que acabaram envolvidos nessa questão. Nós temos restaurantes, imagine você, restaurantes dos mais renomados aí, hotel, também precisando receber. E isso gera um descrédito. Outrora, em outros tempos, nós já tivemos o município de Alta Floresta atolado em dívidas, onde, para piorar a situação, ninguém nem vendia para o município com medo de não receber. E isso acaba refletindo de novo. As pessoas geram uma insegurança tão grande, Josias. Claro. Né? Porque você venderia para nó cego, por exemplo? De cobra tem medo de você tem coragem de você vende fiado com nó cego? Não tem como. Pesa-se o fato de que... Não tem como. Não. Pesa-se o fato de que ele é um servidor do município, né? Nesse caso, você está falando do Amauri. Do Amauri. O Amauri é um educador físico contratado pelo município e lotado na Secretaria de Esportes. Que foi cedido e até contratado hoje... pelo VAF também. Ou naquela ocasião ele não tinha vínculo com a prefeitura? Eu acredito que no papel de técnico do VAF existe alguma relação? Convênio com a prefeitura, uma sessão. Mas essas relações que complicam, não é? E a gente tem que entender muita coisa. Se ele recebe um salário do VAF, naquele momento onde há um evento organizado pela própria prefeitura, ele está ali como servidor ou como... Sim. Ele recebe 2 salários... O que ele está fazendo em Sinop hoje? Rapaz, mas que angu de caroço. A Secretaria de Esportes não, também eu estou tentando entender aqui. Desculpa, estou tentando entender. Precisa se manifestar, viu, Zamir? Me perdoa, já tivemos essa conversa bem esclarecedora da sua parte com relação às emendas. Não fugiu, Zamir? Em nenhum momento, o Zamir, até agradeci a ele pelo fato de ser um dos poucos que me atende, né? Então, houve assim uma presteza de imediato, assim, atendeu e já disparou todo o posicionamento da prefeitura, de que nunca houve promessa por parte da prefeitura e muito menos assumiu compromisso com o comércio ou com os atletas. Eu faço tudo uma questão de ordem privada. Eu faço aqui um endosso nessa postura do Zamir Mendes da seguinte forma: ele não atendeu você, Dani Bueno, ele atende a sociedade e ele atende a atribuição que lhe foi conferida pela confiança do prefeito municipal Chico Gamba. E eu sempre digo em oportunidades como essa, prefeito, que é de secretário assim que o senhor precisa, no seu primeiro escalão, secretário que bate a bola no peito e diga, não, deixa o prefeito tá fazendo o trabalho, é comigo, a pasta é minha. E responde à imprensa, responde pelas broncas, só deixa passar para o senhor aquilo que foge
da alçada dele. Mas eu coloquei... Esse é o tipo de secretário que o senhor precisa. Eu coloquei aqui essa questão, Oliveira. Se o prefeito tem secretários competentes e sérios, ele descansa, ele tem outras coisas para fazer. Ele pode viajar para Brasília, ele pode viajar para a capital, ele pode ir atrás dos Tem quem recursos, resolve a parada. Porque aqui vai estar amparado, vai ter um secretário Sim. que vai resolver. Então o Zamir está de parabéns. Né? Ele está de parabéns por estar assumindo, né? Não fugindo da Transparência, quem não deve não tem. Transparência. É disso que nós precisamos dentro de uma administração pública. Pessoas que tenham coragem, que tenham honra e que assumam os abacaxis. Não é só a parte boa, não. A gente tem que assumir os erros também. Acompanhemos os desdobramentos, Dani Bueno. Ainda haveremos de falar muito sobre esse tema a partir de amanhã, já que o nosso programa entrou na retinha final. Só deixar bem lembrado aqui que o Zamir foi categórico em afirmar que todos aqueles valores já repassados ao clube foi de antes da sua gestão. Da época de janeiro de 2025 que ele passou a assumir. Então, ele tem como prova maior de que pelas mãos dele não passou nenhuma emenda, das quais foram feitas as promessas e que foram criados todo esse imbróglio aí, essa confusão aí generalizada com uma equipe tão preciosa, né? Pois é. Fica de olho pra gente. Amanhã você volta aqui e a gente te espera. Ótima tarde. Um beijo na nossa audiência maravilhosa. Josias Gomes. Durma com essa. Até amanhã. Durma com essa agora. Ué. Oliveira, um grande abraço a você. Dani esse Bueno, um barulho. grande abraço. A nossa audiência que nos acompanha pela TV Nativa, no canal 7.1 HD, para a Alta Floresta Região, para quem nos acompanha também nas redes sociais, nos canais digitais. Um grande abraço. Até amanhã. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Mais tarde, Guilherme Paes comanda o Cidade Alerta Alta Floresta para você a partir das 17h50, liderando a audiência no seu fim de tarde, no seu comecinho de noite, para você ficar bem informado. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Siga na Melhor, siga na Record.